Leitura diária da Bíblia. Dia 1. Antigo Testamento. Gênesis 1, Gênesis 2, 1 a 17. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja expansão em meio das águas, e separe as águas das águas. E fez Deus a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão, das águas que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e descubra-se a porção seca, e foi assim. E chamou Deus a porção seca a terra, e a reunião das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore de fruto que dê fruto segundo a sua espécie, que sua semente esteja nela, sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra erva verde, erva que dá semente segundo sua natureza, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia e a noite, e sejam por sinais, e para as estações, e para dias e anos, e sejam por luminares na expansão dos céus para iluminar sobre a terra. E foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para que exerça domínio no dia, e o luminar menor para que exerça domínio na noite, fez também as estrelas. E as pôs Deus na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e para exercer domínio no dia e na noite, e para separar a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente, e aves que voem sobre a terra, na expansão aberta dos céus. E criou Deus as grandes criaturas marinhas, e toda coisa viva que anda arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asas segundo sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais e serpentes e animais da terra segundo sua espécie, e foi assim. E fez Deus animais da terra segundo a sua espécie, e gado segundo a sua espécie, e todo animal que anda arrastando sobre a terra segundo sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos ao ser humano a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine os peixes do mar, e as aves dos céus, e os animais, e toda a terra, e todo animal que anda arrastando sobre a terra. E criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse-lhes Deus: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e subjugai-a, e dominai os peixes do mar, as aves dos céus, e todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, vos será para comer. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo o que se move sobre a terra, em que há vida, toda erva verde lhe será para comer. E foi assim. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era bom em grande maneira.
E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. E acabou Deus no dia sétimo sua obra que fez, e repousou o dia sétimo de toda sua obra que havia feito. E abençoou Deus ao dia sétimo, e o santificou, porque nele repousou de toda sua obra que havia Deus criado e feito. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e antes que toda planta do campo existisse na terra, e antes que toda erva do campo nascesse, porque ainda não havia o Senhor Deus feito chover sobre a terra, nem havia homem para que lavrasse a terra. Mas subia da terra um vapor, que regava toda a face da terra. Formou, pois, o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e assoprou em seu nariz sopro de vida, e foi o homem em alma vivente. E havia o Senhor Deus plantado um jardim em Éden ao oriente, e pôs ali ao homem que havia formado. E havia o Senhor Deus feito nascer da terra toda árvore agradável à vista, e boa para comer, também a árvore da vida em meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía de Éden um rio para regar o jardim, e dali se repartia em 4 ramificações. O nome de um era Pison, este é o que cerca toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro daquela terra é bom, há ali também bedélio e pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai diante da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus tomou o homem, e o pôs no jardim de Éden, para que o lavrasse e o guardasse. E mandou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia que dela comeres, morrerás. Novo Testamento. Mete 1 para 1-25. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obede, e Obede gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão da que fora mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Assá gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos no tempo do exílio babilônico. E depois do exílio babilônico Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Acuim, e Acuim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. De maneira que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações, e desde Davi até o exílio babilônico 14 gerações, e desde o exílio babilônico até Cristo 14 gerações. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando sua mãe Maria desposada com José, antes que se ajuntassem, ela foi achada grávida do Espírito Santo.
Então José, seu marido, sendo justo, e não querendo a expor à infâmia, pensou em deixá-la secretamente. E ele, pretendendo isto, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e tu chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor tinha lhe mandado, e recebeu sua mulher. E ele não a conheceu intimamente, até que ela deu à luz o filho dela, o primogênito, e lhe pôs por nome Jesus. Salmos. Psalme 1 para 1-6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos maus, nem fica parado no caminho dos pecadores, nem se senta junto dos escarnecedores. Mas sim, que tem seu prazer na lei do Senhor, e medita em sua lei de dia e de noite. Porque ele será como uma árvore, plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto a seu devido tempo, e suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os maus não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Por isso os maus não subsistirão no julgamento, nem os pecadores no ajuntamento dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos maus perecerá. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo dom da criação e pela beleza do teu plano divino que trouxe luz das trevas e ordem do caos. Ao refletirmos sobre o início de todas as coisas e a vinda do teu Filho ao mundo, ajuda-nos a andar em justiça e a nos deleitarmos na tua palavra. Que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que deem fruto na sua estação e prosperem sob teu cuidado. Guia-nos pelos caminhos da sabedoria e da verdade, para que te honremos em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, amém.